Eram os anos 90, época boa dos videogames. Você tinha pixels aventureiros e polígonos de Yahoo! Pixels velozes e polígonos morrendo! Pixels explosivos e polígonos grandes! Deu pra perceber meu carinho por essa década. Com a revolução dos jogos de corrida, então nem se fala. Essa categoria, infelizmente, não era dominada globalmente por Top Gear, mas sim pelo kart do encanador bigodudo, sendo divertido e bem caótico. Muitos surfaram nessa onda, porém ninguém conseguia tirar o rei do trono, ou pelo menos era o que a Nintendo pensava. Em 1997, o mundo presenciava o nascimento da franquia que mudou os jogos de corrida para sempre, contribuindo na criação de reis na geração seguinte, encanador bigodudo, Tommy. Mesmo contendo uma quantidade pequena de carros não fabricados no Japão, essa belezura foi best-seller do PlayStation 1, elevando o potencial dos jogos de corrida para outro patamar. E fique à vontade para assistir o vídeo que eu falo da versão japonesa dessa obra de arte. Aproximadamente 150 carros, 11 pistas e com musiquinhas ótimas de ouvir, Gran Turismo demonstrava bem o poder do console da Sony. E com isso eles devem ter saído de férias, certo? I made the first Gran Turismo for Japan with mostly Japanese cars. I'm making Gran Turismo 2 for the world. Em 11 de dezembro de 99, era lançado no Japão a sequência que quase fez o PS1 explodir de tanto conteúdo, precisando dividir em 2 CDs. 12 dias depois, chegava nos States com uma intro Absolute Cinema. Pois com ela você verá nesse vídeo porque Gran Turismo 2 é meu jogo favorito. Ou se preferir que nem a intro norte-americana fala, como toda boa ciclo supimpa, esse jogo contém novidades bacanas, como por exemplo pistas e carros. Ao todo, Gran Turismo 2 contém 27 pistas, incluindo pistas de rally, hein? E os carros devem ser aproximadamente de 200 até estourando 300 carros, né? Meu amigo, são aproximadamente 650 carros. Meu irmão, dá pra fazer uma infinidade de runs com essa quantidade. E não são só carros japoneses não. Você tem bastante opções para carros norte-americanos, britânicos, alemães, franceses e italianos. Meu Deus, as quantidades são imensas. E uma coisa que eu amo na franquia Gran Turismo no geral, não é só no 2, é que cada jogo contém sua atmosfera única. Isso é muito bacana. Somado com as musiquinhas da banda T-Square, obrigado pessoal do videozinho do Gran Turismo japonês, tamo junto, nos leva para uma outra realidade. Indo para South City e nós temos o nosso sonho de californificação. Ou observando os carros que não podemos comprar em North City, incluindo o Vectra, que meu Deus é uma belezura. Indo para West City, encontrando o Clio boladão. É sério, eu usei o Clio V6 no Main Run e meu Deus, o bicho corre! Nosso primeiro carro em East City. Teve uma vez que eu deixei o jogo aberto no menu da casa e eu tava arrumando meu quarto. Ô, musiquinha tão bacana. Faz realmente jus a frase lar, doce lar. E aqui nós temos o retorno do nosso tique nervoso, as licenças. Nós temos 5 licenças para fazer e cada uma delas contém 10 testes. E completando todas essas licenças é desbloqueada a licença secreta, que é a Super License. Ela é opcional, não obrigatória para o jogo online, mas você pode completá-la, porque completando-a é desbloqueado o Event Generator, ou Event Synthesizer. Nesse polho louco contém corridas de 2 voltas do fácil ao difícil, e
E no modo Expert é gerado um torneio de 5 corridas, e também com 2 voltas. É bem legal que dá uma variedade no jogo, e podemos dizer que isso é meio que o nosso randomizer. Além do lava-jato que podemos deixar o nosso carro brilhante, nós temos a opção de trocar a calota do nosso carro. É bacana que dá uma variedade de customização pro nosso carrinho. E outra coisa que eu gostei pra caramba que eles elevaram no Gran Turismo 2 é a opção de transformar seu carrinho casual numa máquina de corrida. Não é só upgrade de deixar mais rápido, é literalmente transformar seu carrinho de passeio num carro de corrida. Você transforma seu Clio num carro de corrida e vai na fé. Porém, isso já tinha no Gran Turismo 1, só que aqui ampliou ainda mais as opções. Infelizmente, é necessário fazer um sacrifício grandioso do nosso dinheirinho. Porém, o resultado final fica bacana. Mas se tem uma coisa que eu não entendi muito bem no Gran Turismo 2, é o sistema de restrição das copas. A única restrição que tem é do drivetrain. De resto, você pode usar qualquer carro, exceto nas copas de turbo também, tem diferença, tá? O modo Rally é literalmente o Time Attack, onde você tem que superar o tempo fantasma. É só no Gran Turismo 3 que você pode colidir um outro piloto. Eu não sou muito bom no Rally no Gran Turismo 2, eu tento, mas é skill issue meu. Voltando pro papo de atmosfera, tem uma coisa que eu amei que eu notei depois, que é o som de começo de largada. Por exemplo, você tá começando a sua jornada, tá literalmente no começo, tem um somzinho de largada normal, captura, aí você passa o tempo, você chega literalmente na Liga Gran Turismo, a última etapa pra você zerar o jogo, e toca uma musiquinha diferente, parece que tem uma torcida gigante vibrando seu nome. Parece que eu tô literalmente no JGTC, cara, que foda. E a lista de corridas de Endurance Race aumentou pra caramba, e tem umas que são bem cansativas, bem que eu queria revezar com alguém, porque uau, é Endurance Race. E a versão que eu joguei, bem, obviamente foi a japonesa, porque a norte-americana eu já tinha uma boa noção de como era. E não tem muita diferença, sinceramente, as musiquinhas de menu são as mesmas, tirando a musiquinha de opções. E principalmente das corridas. Sim, as musiquinhas de corrida no Gran Turismo 2 norte-americano, europeu e japonês são diferentes. E como eu joguei a versão japonesa, eu vou mostrar umas pérolas que eu gostei do Gran Turismo 2. Como por exemplo a que está tocando agora, Call of the Wild. Gran Turismo 2 é um jogo que eu queria jogar de novo como se fosse a primeira vez. Na moral, ô joguinho bom. Deu pra sentir o salto que deu do primeiro para o segundo, principalmente de jogabilidade, aqui é muito mais tranquilo de jogar. Tirando a IA. A IA do Gran Turismo não é das melhores, mas não é algo que realmente estraga a sua experiência. Gran Turismo 2 é um jogo que me deixou feliz de verdade. Cada corrida, cada carro que você compra, cada licença maldita que você passa é uma sensação de felicidade, de desafio superado, para você chegar no final, ganhar a Liga Gran Turismo e se consolidar o campeão é muito bom. Para enfim você trocar de CD para o modo arcade, ir na opção Goodies e tocar a finalização do modo Gran Turismo, pois nela foi que eu comprovei de que Gran Turismo 2 is my favorite game. Vence a medalha de ouro! A coroa é nossa! Você é gigante, você é campeã olímpica! A medalha de ouro é do Brasil! Lewis Hamilton wins the British Grand Prix! His first win in nearly 1,000 days in Formula One! Get in there, Lewis! You're the man! Thank you so much, guys. It means a lot. It means a lot to get this one. A big thank you to all the fans here. Love you guys.
E aqui eu me despeço com uma frase que realmente consolidou meu amor e carinho pelos carros, de Jeremy Clarkson, apresentador do programa de TV Top Gear. Cars. To some, they're just transport. A convenient alternative to highly flammable dirigibles or walking. But you understand, cars are far more than this. They are our history. They mark the moments by which we define decades. Cars are some of the most intoxicating, most beautiful things ever forged by mankind. They represent the glory of technology, the essence of freedom, and have been the weapons in some of our most gripping sporting battles. They grip us, they cheer us on, they hold us up as heroes. So this is about the love of all things four-wheeled and fast. This is a shrine to power, to speed, to metal made beautiful. This is where dreams are driven.